João 3,16-18 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho no mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra rege o mundo. A tua palavra é um princípio não só para nós, mas para toda a humanidade. A tua palavra tem um nome, e o nome é Jesus. A tua palavra é a própria verdade, e Jesus é a verdade. Nós somos gratos por essa noite estar ouvindo a tua palavra, Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor é bom o tempo todo. Mesmo em meio à enfermidade, o Senhor é bom. Mesmo em meio às dificuldades, o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós que às vezes não entendemos a tua bondade, Senhor, que extrapola todo o entendimento humano. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado por cada um que está aqui nessa noite, e que nós possamos entender a tua vontade e possamos celebrar o teu amor por nós em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Esse texto, irmãos, muito conhecido por nós, ele começa numa conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, um fariseu, um extremo conhecedor da lei, né? Chega de noite para conversar com Jesus, porque ele foi impactado com aquela palavra que Jesus pregou a eles, e ele tinha algo no seu coração. Por mais conhecedor que ele fosse das Escrituras, Jesus falava alguma coisa que tocava aqui dentro. Não era simplesmente um ensino, um estudo, ele era a vida. E ele chegou até a noite para conversar com ele, e a conversa era de Jesus para ele: ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. E essa conversa gerou esse versículo que nós conhecemos, que diz: Deus amou o mundo. Às vezes a gente torna nosso Deus como um Deus que ele se manifestou por causa das minhas vontades, por causa daquilo que eu preciso. Deus, ele só serve para me dar aquilo que eu necessito. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. E esse mundo não é o aeon, a palavra grega que quer falar a questão desta era. Esse mundo é cosmos, é o universo, é tudo aquilo que existe. E esse termo cosmos designa o universo como ordem. Eu peguei essa caracterização aqui no Google, dizendo o seguinte: como todo organizado, um sistema bem ordenado em oposição ao caos e à desordem. É a palavra grega que significa ordem. Para Pitágoras, em cada ser e no universo inteiro existe uma harmonia perfeita. Então olha que interessante, a Bíblia diz o seguinte, que a vinda de Jesus à terra foi porque Deus amou o quê? O mundo. Deus, ele não somente amou você, não amou eu, Deus amou tudo. Porque quando o homem pecou, tudo saiu da harmonia. Jesus, ele veio pregar o quê? Ele vem criar uma igreja. Jesus não veio criar uma igreja, uma religião. Jesus veio resgatar o reino. Então tudo saiu fora de ordem no pecado do homem. Pelo pecado do homem, escute bem o que eu estou falando, pelo pecado do homem, o pecado colocou em risco toda a criação. Pastor, mas como é que pode colocar em risco toda a criação? Pode. Agora, nesse tempo aqui, faz umas 4 semanas atrás, teve um milionário que enviou uma nave para o espaço com tripulantes, que uma só era astronauta. Eu não me lembro o nome dele. E antes, teve outra nave também, pelo um milionário muito conhecido. Como é que é o nome dele? Elon Musk, isso mesmo.
Então, às vezes a gente fica pensando o seguinte, mas como pode colocar em risco toda a humanidade? O homem está tomando asas, irmão. Há um projeto de começar na Lua, lá toda uma estação lá e levar o homem para a Lua, também para Marte. O homem vai tomando os lugares, vai chegando, porque o homem é inteligente porque ele é uma imagem e semelhança de Deus. Só que o homem pode colocar em risco toda a criação de Deus. E existe uma lei chamada depravação total. Na verdade, isso aqui foi criado pelo Agostinho, né? Um dos padres ou monge da Igreja Católica, Agostinho, ele criou uma teoria, né? Uma teologia, vamos crer assim, que é a teologia derivada desse conceito do pecado original. Segundo essa doutrina, o homem não regenerado é absolutamente escravo do pecado. Em virtude disso, ele é totalmente incapaz de exercer a sua própria vontade livremente para salvar-se. O que ele diz nisso? Os calvinistas também creem nesse negócio aqui. Eu não creio 100% do que o calvinista crê. Mas ele diz o seguinte, que o homem, quando ele pecou, ele se afastou de Deus tanto que ele não consegue voltar para Deus. Ele diz o seguinte, que um ser humano, ele não pode voltar a Deus sozinho, ele precisa de Deus atraí-lo novamente. O que ele diz? Ele diz que uma criança, quando nasce, se ela não for corrigida, ela vai se transformar na figura da maldade, na própria maldade. Porque a criança, inclusive eu vi um teólogo falando que a criança é a própria designação do demônio. Eu achei isso forte pra caramba, né? Mas ele diz que o bebê, quando nasce, ele nasceu na maldade. Que se os pais não corrigirem seus filhos, eles vão para o caminho mau. Por isso que é necessário os filhos ser corrigidos pelos pais. Então ele diz que o homem se separou de Deus de tal forma que ele se degenerou e fez todo o universo começar a se degenerar. Por isso que a Bíblia diz que a criação geme. A criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Mas daí a gente fala o seguinte, a gente está aqui, venho aqui esperando alguma coisa, um Deus que possa nos tocar, Deus pode nos amar, mas eu quero trazer a você uma noção de quem é esse Deus, de quão grandioso que Ele é, e mesmo assim Ele se preocupa conosco. E quando a gente fala nesse cosmos, nesse universo, eu quero trazer duas fotos para você. Desliga essa luz aqui, por favor, para mim. Duas fotos para você entender. A primeira foto, só para você entender. Essa aí é a foto, né? Mas não está aparecendo quase nada, mas é mais ou menos isso aí mesmo. Aqui, ó, vê se não vai dar uma interferência. Aqui existe um quadradinho, não um quadrado aqui, mas meio triângulo quadrado, isso aqui, não sei como se chama isso aí. Esta área aqui, deixa eu explicar uma coisa. Existe um telescópio chamado Hubble, né? Esse telescópio está acima da atmosfera para não receber a luz da Terra, para influenciar e não enxergar os planetas. Então está acima da atmosfera. Então esse telescópio, ele apontou, só olha a ideia aqui, havia tantas luzes, planetas, estrelas, galáxia, e ele apontou para um lugar que estava escuro. Ele chama de o campo, como é que é o campo? É deep, campo profundo do Hubble. Ele apontou para um lugar que não tinha estrela, não tinha nada, escuro, tamanho de uma moedinha de 25 centavos. Ele apontou para ali e ficou ali alguns dias captando a luz que chegava. E ele tirou essa foto aqui, olha bem, próxima. Isso aqui foi captado vamos dizer assim, de um espaço assim, olhando para o céu. Isso aqui é centímetros em relação a tudo que existe. Ele conseguiu captar galáxias do tempo do começo do universo. Só aqui existe
10.000 galáxias. Irmãos, eu não sei se você ainda conseguiu entender a profundidade disso. Ele não olhou aquilo que a gente olha. Ele apontou para um lado escuro. E na profundidade ele achou 10.000 galáxias. Para você ter ideia, galáxia, nós vivemos num planeta que faz parte da Via Láctea. Existe 10.000 semelhante à nossa. Só daquele trechinho. E a Bíblia, e Deus, Ele disse que Ele amou tudo isso, de tal maneira, que Ele foi entregar seu Filho, para que a harmonia do universo se mantivesse. E tudo isso porque o homem pecou, porque o homem se afastou de Deus. Pode deixar essa imagem aí, de fundo. Porque o homem se afastou de Deus de tal maneira, que se não houvesse um freio, e na verdade teve o primeiro freio, que foi no dilúvio, porque o homem ele não tem limite para a maldade. Aqueles que gostam de filme apocalíptico, né? Tipo The Walking Dead, esse filme apocalíptico. A gente tem noção de quando não há uma lei, o que o homem vira. O homem mata o seu semelhante, não há mais regra. Porque o homem, a tendência do homem é fazer maldade. A tendência do homem é estragar tudo aquilo que Deus construiu. A única solução para o homem é, através do seu Filho amado, chamado Jesus Cristo, regenerar este homem, para transformar ele em semelhança de Jesus, e trazer de volta para Deus. Sabe quanto isso é profundo, irmão? Mesmo nós que estamos num caminho da regeneração, no novo nascimento, ainda nós temos uma tendência de ir para a maldade e fazer o que é errado. Acontece que em Lucas capítulo 15, verso 1 ao 3, existe... Por que eu introduzi isso aqui? Para que você entendesse a profundidade do universo, de um Deus que Ele governa há milhões ou bilhões, eu não sei quanto tempo, e Ele não está sujeito ao nosso tempo, Ele não está sujeito a nós. É um Deus soberano sobre todas as coisas, majestoso. E por isso, quando a gente chega aqui, nós somos tão pequenininhos perto dEle, mas Ele se faz homem e desce na terra, para que a gente pudesse voltar de novo para Ele. Porque o propósito de Deus não era a salvação do homem. O propósito de Deus era ter uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. A vontade de Deus é ter uma família. Por isso que a vontade do inimigo é destruir a família. Porque Deus ama a família. E o projeto eterno de Deus é ter uma família. Acontece que Lucas capítulo 15, verso 1 ao 3. Se você quer colocar os textos, fica tranquilo. Diz que Jesus estava pregando e chegou duas classes de pessoas. O primeiro, os publicanos e os pecadores. Eles estavam na volta. Sabe uma coisa interessante aqui, irmão? A pregação de Jesus atraía pecadores. Os pecadores vinham para ouvir o que Jesus falava. E aí nós somos deparados com alguma coisa. Se os pecadores não vêm ouvir hoje a pregação da igreja, uma coisa nós podemos entender, é que talvez a nossa pregação não seja a mesma pregação de Jesus. Jesus atraía os pecadores. Ali estava uma classe chamada de cobradores de impostos e pecadores. Eles estavam reunidos para ouvir, e chegou mais uma classe. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou uma parábola. Jesus começa a contar uma história por causa dessa desavença. Havia ali, duas classes de pessoas que eu quero falar nessa noite. Na verdade, há 4 que no final vai se manifestar. Mas 2 eu quero falar nessa noite. A do filho pródigo e a do filho mais velho.
A do filho pródigo é os pecadores e cobradores de impostos, aqueles que se afastaram de Deus, aqueles que se afastaram do Pai. E o filho mais velho representa os fariseus e os mestres da lei, aqueles que estão no templo, aqueles que estão perto de Deus, aqueles que conhecem as Escrituras. E por causa desse descontentamento deles, Jesus começa a falar 3 parábolas, que na verdade é uma só. Ou verdade, as 3 parábolas é um capítulo só, nós que separamos. Ele começa a falar da parábola da ovelha perdida. E depois ele vai falar da dracma perdida. E depois ele vai falar do filho perdido. Uma coisa interessante é que todos estavam perdidos. Uma coisa interessante é que Jesus veio falar de pessoas, de coisas que estavam perdidas, e houve um esforço acima do normal para conseguir encontrar em 2 dessas parábolas. Qual as parábolas que houve um esforço para encontrar aquilo que foi perdido? Me ajude aí. A parábola da dracma. E a parábola da ovelha. A parábola do filho não houve esforço para buscar. Interessante isso. As 3 parábolas, houve uma festa no final, uma celebração. Quando se encontrou a dracma, diz assim, a mulher que estava varrendo a casa, diz assim, chamou as amigas, as vizinhas, diz assim, venham celebrar comigo, porque eu encontrei a moeda que estava perdida. A ovelha também, a mesma coisa, vem celebrar comigo, porque estava perdida, deixou 99 e foi atrás daquela que estava perdida. E do filho também, houve uma festa, porque o seu irmão estava perdido e foi encontrado. Agora, coisa interessante a gente ver aqui. Deixa eu ler o versículo aqui primeiro. Versículo, Lucas capítulo 15, verso 11. Esse versículo ele é longo, do filho pródigo. Eu não ia ler, mas pensando naqueles novos na fé, eu preciso ler para eles entenderem. Amém? Então a Bíblia diz o seguinte, Jesus continuou e disse, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, eu quero a minha parte na herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, olha a coisa interessante aqui, talvez seja o texto que eu mais preguei nessa igreja, esse aqui. Mas coisas interessantes a gente entende aqui. Primeiro, a Bíblia diz que o pai pegou tudo que tinha e repartiu entre eles. Deu uma parte para o mais novo e a outra parte para o mais velho. Então o pai entregou tudo. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e o calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximava da casa, ouviu música e dança. Então chamou um do céu e perguntou-lhe, o que está acontecendo? E esse lhe respondeu, o seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha,
Todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A parábola podia ser mais bem caracterizada como a parábola dos 2 filhos perdidos. Porque ambos os filhos estavam usando o seu pai para o objetivo próprio. Isso reflete muito nós. Aqui dentro tem essas 2 classes, irmão. Tem filhos pródigos e filhos perdidos, e filhos mais velhos. O filho mais novo e o filho mais velho. E tem mais 2 classes ainda. Uma coisa interessante aqui é que o filho mais novo tinha consciência que estava alienado do pai. O filho mais novo, ele sabe que está longe do pai. Quem é o filho mais novo? Aquele que está longe do pai, aquele que está no pecado, aquele que se desviou. Ele sabe que está longe do pai. Mas de contrapartida, há um mais velho que ele não reconhece que está longe do pai, mesmo estando perto. E é uma caracterização desse filho mais velho, que é a falta de certeza quanto ao amor do pai, mesmo estando perto. Olha, escuta aqui que interessante. O filho mais velho diz assim: o Senhor nunca me deu um banquete. O que ele queria dizer aqui? Ou seja, eu não sinto que o Senhor me ama como ama Ele. Quantas pessoas aqui neste lugar não têm a certeza do amor de Deus por ela? Quantas pessoas estão aqui, muitos deles servindo a igreja, ajudando a igreja, lavando a igreja, pintando a igreja, mas estão numa posição de filho mais velho, estão ali, estão servindo a Deus por um propósito, por um objetivo, para ganhar aquilo que já é seu. E essas pessoas, eles não conseguem sentir Deus, não conseguem se sentir amada. Estão tão perdidas quanto aquele que se perdeu em suas obras. E é pior que essas pessoas, é mais difícil de encontrar uma solução. Porque o filho mais novo, o filho pródigo, ele entra e sabe que está no pecado. É aquele que vem na frente e se joga, aquele que vem na frente e chora, aquele que vem na frente assim: eu não sou digno. Me recebe como um dos teus escravos, eu não sou digno de ser chamado mais teu filho. Mas o filho mais velho está juntinho do pai, e ele não consegue ver o amor do pai, ele não consegue celebrar o amor do pai, ele não consegue se sentir parte de tudo isso, ele não consegue se sentir amado. Ele olha para o outro e diz: por que o Senhor ama mais ele do que a mim? E esse filho, na vida dele não há danças, não há banquete, não há liberdade, não há prazer, não há intimidade. Quando ele vê o filho mais novo receber tudo isso, ele não quer entrar, porque não tem dança, não tem alegria. Irmãos, Deus quer que você viva com Ele em alegria, em abundância, em intimidade, em prazer. Tem muitas pessoas que vivem com Deus, mas vivem uma vida rígida. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso agir assim. Olha só aquele ali, que vergonha, se chorando, borrando a sua maquiagem. Olha aquele ali se jogando no chão, o que ele pensa que é? Olha aquela ali levantando os braços, ele não tem prazer, não tem alegria num relacionamento. Ele continua rígido. Eu te sirvo sempre, eu sempre estou contigo, mas o Senhor não me deu um cabrito para me celebrar com meus amigos. Não tem dança, pai, não tem banquete.
talvez você ficou intrigado. Por que nas 3 parábolas, só 2, houve esforço daquele que perdeu em achar aquilo que estava perdido? Talvez passou na cabeça de vocês. Por que nessa parábola o pai não foi atrás? Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Você quer conhecer mais sobre isso? 20% que eu estou falando está num livro chamado O Deus Pródigo. 20%. 80% eu incluí algumas coisas que Deus está falando comigo aqui. Segundo a cultura hebraica, escuta aqui. Quem é responsável pelo filho mais novo? Me ajude aí. O filho mais velho. Me prova, pastor. A Bíblia diz no Gênesis capítulo 4, verso 9. Gênesis capítulo 4, verso 9. Deus questionando a Caim. Então o Senhor pergunta a Caim: onde está o teu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, não sou responsável pelo meu irmão. Porque Deus não cobrou de Adão, que era o pai. O nosso costume aqui é perguntar para o pai e para a mãe: cadê o teu filho? Mas Deus, ele foi a Caim, dizendo: onde está o teu irmão? Que Deus está dizendo assim: a responsabilidade é tua. Tu é o primogênito, é o filho mais velho. Outro texto, em Gênesis capítulo 37, 29, ali fala sobre, se lembra de José? José, ele tinha visões e os irmãos lá estavam com inveja dele, estavam com raiva dele, ódio dele, e aí eles pegam ele e jogam onde? Num poço. Aí Rúben, quando Rúben chega, quem é Rúben? É o filho mais velho. Rúben chega, quando ele chega, a Bíblia diz nesse texto, quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes. E no texto posterior diz o seguinte: como é que eu vou explicar isso para meu pai? Porque os irmãos tinham vendido José aos árabes, aos ismaelitas. Ele era responsável de José, porque José era o filho mais novo. Depois nasceu Benjamim, mas José era o filho mais novo, e ele, como filho mais velho, era responsável. Então, para a gente entender tudo isso, podemos dizer que o pai esperava que o filho mais velho fosse atrás do filho mais novo, que o filho mais velho gastasse o que ele tinha para recuperar a vida do seu irmão mais novo. Não era o pai para ir, mas era o irmão mais velho. Mas esse irmão mais velho, ele está indignado com aquilo que o irmão tinha feito, que não queria mais de volta. Parece que isso é caracterizado às vezes na igreja. A pessoa se desviou, foi para o mundo. A pessoa está fazendo coisas erradas, a gente vê no Face, a gente vê no Instagram, e a gente fica dizendo: viu ali, ó, eu sempre achei que ele era assim, eu nunca acreditei nele. O que Deus estava esperando de nós é que os filhos mais velhos corram atrás dos filhos mais novos. O que Deus estava esperando é que o filho mais velho gastasse aquilo que é seu para trazer de volta o filho mais novo. O que Deus esperava é que o filho mais velho buscasse e salvasse aquele que estava perdido. O que lembra isso você? O que lembra? Yeshua. Lucas 19:10 diz o seguinte: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem é Jesus, irmão? Quem é Jesus? Senão o próprio Deus que desce da glória. Quem é Jesus? Que a Bíblia diz o seguinte, nesse texto inicial, que Deus amou todos e tudo, que entregou o seu unigênito. O que é unigênito? É o único filho. Mas depois que ele entregou o seu único filho, esse único filho morreu na cruz, ele não é mais o único filho, ele se torna agora, não é unigênito, mas primogênito. Ele é o filho mais velho. O que Deus queria mostrar é que era necessário que o filho mais velho viesse e gastasse tudo, e entregasse tudo para buscar e salvar aquele que estava perdido.
Jesus veio, se entregou para que eu pudesse estar aqui, para que você pudesse estar aqui, você que estava perdido. E hoje nós celebramos, porque o que estava perdido foi achado, porque o que estava morto, hoje tem vida, e nenhuma condenação há mais, para aquele que está em Cristo Jesus. Aleluia. Por que o pai pródigo? Por que Deus pródigo? A palavra pródigo, no dicionário, sabe o que quer dizer? A gente acha que pródigo é o cara que só faz bobagem, é o cara que sai e se desvia. Pródigo é aquele que gasta tudo. Nós temos um Deus pródigo, aquele que gasta tudo para trazer harmonia a tudo que está em desarmonia por causa do pecado do homem. É um Deus que gasta tudo por ti e por mim. Não há limites para esse Deus. Ele entregou o seu próprio filho. Ele entrega tudo. Ele é um Deus pródigo. E uma coisa interessante aqui, cara. Olha aqui. Hoje eu botei no grupo ali, antes, né, essa palhinha. Tim Keller, nesse livro que eu estou lendo, Deus Pródigo, Tim Keller, o autor do livro, escritor, ele diz assim: o perdão é gratuito e incondicional para o ofensor, mas tem um alto preço para quem oferece. O filho pródigo não pagou preço nenhum, irmão, para ser recebido de volta. Ele foi abraçado pelo pai. Não houve preço para o filho pródigo, mas para aquele que ofereceu o perdão há um grande preço. E quem pagou? Quem pagou para que o filho mais novo voltasse? Quem que pagou as despesas a partir de agora? O filho mais velho. Porque ele repartiu em duas partes e uma parte era do filho mais velho. Sabe quem pagou o preço para você estar aqui? O filho mais velho. Jesus. Era necessário que ele pagasse o preço, alto preço, para que você pudesse estar aqui. Perdão e misericórdia devem ser gratuitos e imerecidos para aquele que cometeu o mal. Se o ofensor precisa fazer alguma coisa para merecer misericórdia, então não se trata mais de misericórdia, pois o perdão tem um custo para aquele que oferece. Escuta aqui, aquele que tem dificuldade de perdoar. O perdão, irmão, não é sentimental, não é emocional. Eu não sinto de perdoar essa pessoa. Não tem nada a ver com emoção, tem que ver com a razão. O perdão nos prende. O perdão não deixa a gente ir além. O perdão é como se tivesse uma bola de ferro amarrada no nosso pé. A gente quer ir, mas o negócio não anda. A falta do perdão. E o perdão precisa ser incondicional e imerecido. Tem pessoas que querem perdoar, mas querem que a pessoa chegue a ela e confesse o seu pecado. E peça perdão também. E diga o que fez. Isso não é perdão. É qualquer outra coisa, mas não é perdão. O perdão precisa ter um peso pesado para aquele que dá. Se não é perdão. O perdão precisa ter custo para aquele que entrega. Ah, pastor, mas ele me traiu com a minha esposa. Eu sei, ele merece castigo, ele merece morte, ele merece pagar tudo isso. Mas o perdão, o que Jesus nos ensinou é que eu preciso entregar, independente de tudo isso, independente se ele é culpado ou não. Tem que ser imerecido, tem que ser em misericórdia. Ele não precisa falar nada para mim, diz assim: eu libero o meu perdão. Para mim tem um peso, para mim é difícil. Para Jesus foi difícil, irmão. Não foi barato ele fazer o que ele fez. O preço que Jesus pagou para nos livrar do pecado, para nos livrar da condenação eterna, foi um preço forte,
foi algo pesado para ele, mas para nós foi soberana graça, merecido. Eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos, mas Ele nos deu, mas Ele se entregou. A restauração do filho mais novo não custou nada para ele, mas para o filho mais velho teve um alto custo. Porque para o pai, ele não podia reintegrar o filho mais novo na família. O preço tinha que ser pago pelo filho mais velho, que era detentor de tudo. Jesus, do unigênito, entregou tudo para buscar e salvar, e assim se tornou o primogênito. E no final dessa história, era necessário que o pai saísse ao encontro dos filhos para que fosse participar do banquete. No final da história, como eu falei naquela teologia da depravação total, não tem como você ir para Deus se Ele não sair ao teu encontro. Não tem como você participar do banquete. Qual é o banquete? As bodas do Cordeiro, na salvação, na eternidade. Não tem como você participar se o pai não sair ao teu encontro. A Bíblia diz que o pai vê o filho mais novo. Ele não foi buscar o filho, porque era a responsabilidade do mais velho. Mas quando ele vê o filho, ele corre em direção ao filho. E quando ele chega lá, ele não diz: o que tu fizeste com o dinheiro? Eu não te falei? Deve ter gastado tudo com prostituta. Não, ele abraça o filho e diz: volta para casa, filho. Aqui está minhas vestes. Traz rapidamente uma sandália para ele. Bota um anel no dedo dele. Para o filho mais novo não teve preço, mas para o pai teve, e para o filho mais velho teve. Mas se o pai não saísse ao encontro, esse filho não participaria do banquete. Aí temos o outro filho lá do outro lado, emburrado, indignado. Quando ele vê a festa de celebração, ele não quer entrar. O que é que nós vimos nisso? Você está na igreja um tempo, está ali fiel, está ajudando nos mutirão da igreja, ajudando numa coisa e outra, pinta a igreja. Aí chega um irmão mais novo, chega alguém que estava desviado, e aí Deus começa a dar, a abençoar, e ele começa a crescer, diz assim: não, cara, eu estou aqui te servindo. Eu estou aqui te servindo, e tu vai dar para esse cara, para esse teu filho. E aí o pai tem que sair em direção ao filho mais velho, porque o filho mais velho não quer entrar onde? No banquete. Há um banquete preparado para todos. Para mim, para você, para você, para você. Há um banquete preparado. O pai sai em direção ao filho mais novo, sai em direção do filho mais velho, mas o filho mais velho não quer entrar nesse banquete. Por quê? Por causa do pecado? Não. Porque ele se acha melhor que o filho mais novo. E ele não consegue celebrar a vitória de outros, a alegria de outros. Oh, Jesus. E aqui nós temos, irmão, pessoas ouvindo essa mensagem, e temos filhos, mais velho, mais novo, e tem mais duas classes: aqueles que ainda não são filhos, e aqueles que já entenderam essa mensagem, aqueles que reconhecem que não são dignos. Tudo o que nós temos é pela graça. Não é por aquilo que fazemos, não é pelo que nós somos, é por Ele, porque Ele já pagou todo o preço. Nessa noite eu quero orar por pessoas, nessa noite. Quero orar por pessoas que não se encontraram ainda com Deus, pessoas que chegaram aqui, pessoas que só estão aqui porque foram convidadas, não entendem que é isso.
Há pessoas que só trocaram de religião, fizeram uma religião, convidaram para vir para cá, se sentiram bem, me sinto melhor que a outra, então outra religião, mas não entenderam tudo isso ainda. Não entenderam que não são mais escravos, como aquele filho mais velho. Eu te servi como escravo. Não entenderam que são filhos. E nessa noite, Deus libera a sua graça para todos nós. E o convite que Ele fez para o filho mais novo, e fez para o filho mais velho: vem filho, celebra comigo. Entra na festa. E o filho mais velho que está aqui, Deus, Ele quer que você entenda que tudo que Ele tem é seu. Ele quer que você dance, celebre, se alegre, tenha intimidade. Que você não vive uma religião, uma vida, um tempo todo dentro da igreja. Eu estou cumprindo todas as regras, eu estou cumprindo todos os dogmas, eu estou cumprindo tudo isso, e vendo uma vida perto de Deus, mas longe dEle. Viva o que Deus tem para você. Não seja rígido. Aqui também há filhos mais novos que se afastaram de Deus, que estão vivendo uma vida dissoluta, mesmo estando às vezes na casa de Deus. Estão em pecado, sabem que estão longe de Deus. Titubeio quando dou uma ceia, será que eu devo tomar ou não? Querem fazer algo, mas se sente preso por causa daquele pecado que ele não pode, que escraviza, que ele não pode mais deixar. E essa noite Deus quer falar com você, irmão. Ele quer o abraçar, Ele quer colocar um anel no seu dedo, Ele quer colocar uma nova veste sobre você, Ele quer colocar sandália nos teus pés, Ele quer que você entre e celebre com Ele, Ele quer matar um novilho mais gordo. Se você entender a profundidade disso, não era qualquer boi, não era qualquer novilho do rebanho, era um novilho cevado que era separado e era alimentado diferente, aquele que tinha todo o cuidado. Quando o filho mais velho vê isso, diz: que vai matar logo o novilho cevado, cara, que eu tenho cuidado dele, dando a melhor comida, vai matar esse? Não pode matar esse. Mas o pai, ele gasta tudo, ele entrega tudo, por mim e por você. E também tem aquela galera que já entendeu tudo isso. Ele já entendeu tudo isso. Reconhece seus pecados. Sabe que é filho. Sabe que é herdeiro. E estão caminhando para uma maturidade, sabendo que só quando for maduro eles têm acesso às bênçãos de Deus. Mas também eles sabem que não é as bênçãos que interessam, mas é o próprio Deus. Eu não quero as tuas mãos, eu procurei a tua face. Eu quero estar perto de ti, eu quero estar juntinho a ti. Em qual dessas classes você vai se enquadrar, irmão? Quero nessa noite estar orando por você. Quero que os pastores estejam orando por você. Eu quero, se você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, saiba que você não tem como se salvar, que você é um pecador, e por mais que você lute, você vai cair no pecado. Mas alguém pagou o preço por você, e Deus atraiu você com seu amor eterno. Você não merece, mas Jesus morreu por você. A imerecida graça, a soberana graça, a graça abundante que está sobre mim e sobre você. Você vai continuar vivendo a vida como quer, ou você vai se apropriar daquilo que Deus tem para você e entrar nesse novo e vivo caminho? Amém, irmão? Onde estão os filhos mais velhos? Aonde estão os filhos mais novos?
Há um Deus que criou tudo aquilo que eu mostrei para vocês. São milhões, talvez bilhões de galáxias. Há uma criação toda pela frente, para que a gente possa conhecer na eternidade. Não ache que você é a única bolachinha do pacote. Deus criou todas as coisas e o seu amor é que tudo isso não se perdesse, para que voltasse a harmonia dos filhos de volta à casa do Pai. E Jesus está nessa noite aqui. Você pode colocar de pé? Eu tenho certeza que você se enquadrou, irmão, nessa noite. Eu tenho certeza. Jesus deixa de ser unigênito para ser primogênito de toda a criação. Ele é o nosso irmão mais velho. É aquele que vem te buscar, que vem me buscar. É o nosso advogado. No dia de chegar diante de Deus, é Ele que vai olhar para você e dizer assim: esse aqui também é filho, Pai. Esse é meu irmão, lá de Rio Grande. Sabe, Pai, lá de Rio Grande, no Brasil, lá no finalzinho. Eu encontrei ele. Ele é também filho. Eu o busquei e salvei ele. Vai te dar a mão, vai te puxar pela mão, te dar um abraço e dizer: entra no reino que foi prometido desde a criação dos séculos. Vem participar de tudo isso, filho amado. Imagina você olhar nos olhos de Jesus, cara, e Ele te chamar de irmão, Ele te chamar de participante. Olha o preço que precisa ser pago para isso. Tudo já foi pago. Só nos resta amar. Amar o nosso semelhante. Jesus visitou São José do Norte para te encontrar, irmão. Às vezes a gente acha que nós somos o fim do mundo, mas Jesus vem até nós, porque para Ele não existe fim, Ele é eterno. Mas na verdade a palavra diz que Ele é o início, meio e fim. Só para te encontrar. Minha irmã da intercessão diz o seguinte: Deus mostrou para ela hoje mulheres restauradas, curadas e libertas. Deus quer nos curar. Deus quer nos salvar. Deus quer nos libertar. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. O filho mais velho dessa parábola não queria saber do filho mais novo. Jesus quis. Eu estava perdido. Não queria saber de Deus. Mas Ele me encontrou. Ele me atraiu. Me trouxe de volta para casa. Pai, nessa noite nós queremos te honrar, Senhor. Tu és grande, Tu és poderoso, Criador de tantas coisas, Senhor. Um pouquinho só do universo que foi observado, havia 10.000 galáxias. Quão grandioso Tu és, quão poderoso Tu és, quão majestoso Tu és. Quão amoroso Tu és em deixar, Senhor, a criação e descer até a terra por amor a mim, por amor a nós, para nos salvar. Uma imerecida graça, um imerecido amor, mas o Senhor derrama por nós o Seu sangue. Para nós é fácil ir na igreja, para nós é fácil participar de uma igreja, mas para Ele foi um preço muito alto. Ele teve que entregar tudo, gastar a sua vida por amor a nós, por amor a Ti. E você pode responder a tudo isso.